A nossa explanação de hoje tem como título Reinos da África. Vamos tentar compreender um pouco do continente africano. Este continente é um dos maiores e mais ricos e com um grande número de culturas ancestrais. A história do desenvolvimento da vida na Terra, da biodiversidade, da evolução da espécie humana se confundem com a própria história da África. Apesar de crucial para o entendimento de boa parte da história global, esse continente ainda é um mistério para muitos. E é este mistério que nós iremos tentar desvendar um pouco na apresentação desta nossa aula hoje. Durante muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie esconderam do mundo a real história da África. As sociedades africanas passavam por sociedades que não podiam ter história. Se a Ilíada e a Odisseia podiam ser devidamente consideradas como fontes essenciais da história da Grécia Antiga, em contrapartida negava-se todo valor à tradição oral africana, essa memória dos povos que fornece em suas vidas a trama de tantos acontecimentos marcantes. Com efeito, havia uma recusa a considerar o povo africano como criador de culturas originais que floresceram e se perpetuaram através dos séculos por vias que lhes são próprias e que o historiador só pode apreender renunciando a certos preconceitos e renovando seu método de estudo. Entre os séculos VIII e XVI, durante o período correspondente à Idade Média na Europa, a África era habitada por sociedades bastante diversificadas, cada uma com organização política, econômica e cultural própria. Algumas possuíam governos centralizados, outras estavam organizadas em aldeias. Enfim, a atividade comercial desses povos era intensa, assim como a produção artística e a produção cultural. O comércio de longa distância entre diversas regiões ao sul e ao norte do deserto do Saara possibilitou a formação de grandes reinos e as trocas culturais entre diferentes povos. Um exemplo desse intercâmbio cultural é a presença do islamismo, em especial no norte da África. O norte da África foi a ponta de lança, a porta de entrada da religião de Maomé no continente africano. Falaremos dos reinos do Sahel. De origem árabe, a palavra Sahel significa margem ou borda. O Sahel é uma extensa faixa de terra situada imediatamente ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes pastores e comerciantes. Entre os séculos VIII e XVI, desenvolveram-se na região diversos reinos e cidades mercantis, como o Reino de Gana, por exemplo, o Império do Mali e as cidades de Djenné e Timbuktu. Esses reinos e cidades integravam rotas de comércio a longas distâncias e constituíam grandes mercados de distribuição de produtos que cruzavam o deserto do Saara de norte a sul, por isso essas rotas são chamadas de transsaarianas. Mercadores, principalmente mercadores árabes, vindos do norte da África, levavam sal, cobre aos mercados das sociedades sahelianas, onde adquiriam ouro, marfim, peles, pessoas escravizadas e outros artigos. Sim, eu falei pessoas escravizadas. Não é verídico o fato de que os africanos foram feitos escravos pelos povos brancos, pelos europeus. Escravidão é algo inerente à própria história da humanidade. Os africanos, antes mesmo da chegada dos europeus, já conheciam a escravidão, assim como os europeus também conheciam a escravidão, e assim também como todos os povos do mundo conheceram em determinado tempo, em determinada época, em determinado período, a escravidão. Inclusive você pode achar muitas indicações sobre escravidão, sobre escravismo, fazendo a leitura da própria Bíblia. Então a escravidão não é um monopólio do branco. Sempre foi uma condição humana, sempre foi assim. O mais forte, o mais violento, o vencedor sempre escravizou o mais fraco, sempre escravizou o mais indefeso.
Os rios Senegal, Gâmbia e Níger eram muito importantes para os povos que viviam na região do Sahel, pois suas cheias fertilizavam áreas onde eram cultivados diversos produtos. Além disso, esses rios eram utilizados para a pesca e o transporte de mercadorias e pessoas. Ou seja, era uma via bastante utilizada e bastante movimentada para se fazer comércio. Os rios eram muito utilizados na África Antiga, justamente para transporte de pessoas, para a prática do comércio, para a própria sobrevivência. Falaremos do Reino de Gana, ou a Terra do Ouro. O Reino de Gana, o mais antigo reino do Sahel, estabeleceu-se ao sul do deserto do Saara, por volta do ano 300. Por muito tempo, o reino era chamado pelos árabes de Terra do Ouro, devido às ricas zonas auríferas existentes na região. Os comerciantes de Gana trocavam ouro principalmente por sal, que era extraído das salinas do deserto do Saara e utilizado tanto como moeda nas transações comerciais, quanto para alimentação e a conservação dos alimentos também. Estudos arqueológicos indicam que o comércio do ouro existia pelo menos desde o século III e envolvia outros produtos como goma, sorgo, milhete, âmbar, peles, penas e marfim. O centro comercial do reino era a cidade de Kombu Saleh, que apresentava características urbanas desde o século IX e atingiu seu esplendor por volta dos séculos XII e XIII. A cidade chegou a abrigar uma população de 20 mil pessoas e pode ter sido uma das capitais do rico reino de Gana. Falaremos sobre a presença da religião de Maomé em Gana. No século VII, o Islã, religião difundida pelos povos árabes, seguidores do profeta Maomé, que viveu cerca de 570 a 632, alcançou o norte da África, principalmente por meio da conquista militar, onde se difundir pela região foi levada para o Sahel, desenvolvendo-se no reino de Gana por volta do século XI, por intermédio de mercadores árabes e líderes religiosos islâmicos vindos do norte. Esses líderes eram chamados de marabutos. A religião e a cultura islâmicas contribuíram para fortalecer o poder real e aglutinar diferentes povos sob o domínio do reino de Gana, como tuaregues, malinques, fulas, tuculores e soninquês. Com isso, o Islã transformou-se em uma religião de Estado, ainda que o próprio Gana não tenha se convertido e muitas crenças e rituais tradicionais tenham se mantido na região. Mas, que fique bem claro, a religião islâmica ganhou muita proeminência, transformou-se em religião oficial do Estado. Falaremos sobre outro grande império africano antigo, o Império do Mali. Entre os séculos XIII e XVI, na mesma região em que se desenvolveu o reino de Gana, floresceu um império mais rico e mais poderoso, o Império do Mali, que era habitado por vários povos. Os mandingas, ou malinquês, eram o grupo principal e falavam a mesma língua do povo de Gana. Além disso, também adotaram a cultura e a religião do Islã. Os governantes do Mali recebiam o título de Mansa, que significa Rei dos Reis. Segundo cronistas árabes, Sundiata Keita foi um dos Mansas mais famosos. No século XIII, ele, Sundiata Keita, fundou o reino e centralizou diversos grupos malinquês sob seu poder. Outro importante governante foi Mansa Musa, que viveu cerca de 1280 a cerca de 1337. Mansa Musa organizou o império em províncias e estreitou os laços com o Egito, além de ter ampliado a extensão do reino. Mansa Musa também fez uma peregrinação a Meca, no ano de 1324, carregando pelo deserto ouro e presentes.
fez uma caravana muito rica, muito grande, carregando muito ouro, carregando muitos presentes. Ele tinha se convertido à religião islâmica, e um dos preceitos do islamismo é que todos os seus fiéis, pelo menos uma vez durante a sua vida, façam uma viagem até a cidade sagrada de Meca. O comércio e o controle das rotas transsaarianas e a cobrança de taxas sobre produtos como ouro, sal, escravos, marfim e noz de cola eram fundamentais para a manutenção do Estado, da corte e do próprio Mansa. Com as taxas cobradas, o imperador obtinha cavalos para o exército e comprava tecidos e artigos de luxo como formas de demonstrar seu poder. A população em geral não era favorecida pela riqueza do comércio transsaariano, exceto pelo sal, que era um produto indispensável na sua alimentação. Os súditos viviam em vilarejos, habitando casebres feitos de barro, cultivavam milhete, sorgo, inhame, algodão e feijão. Criavam animais como bois, camelos e cabras, pescavam, teciam e produziam objetos artesanais como cestas e potes, que transacionavam, faziam comércio, utilizavam a sua habilidade como artesãos para poder ganhar a vida. As cidades de Timbuktu e Djenné, localizadas às margens do rio Níger, as cidades de Timbuktu e Djenné foram incorporadas ao Império do Mali no século XIII. Durante o governo de Mansa Musa, essas cidades foram transformadas em centros cosmopolitas. Artistas e letrados foram convocados para trabalhar em Djenné e em Timbuktu, e diversas mesquitas e prédios públicos foram construídos na região. Então, essas duas cidades tornaram-se cosmopolitas, tornaram-se cidades abertas para diversos povos, e foram cidades que acabaram atraindo muitos intelectuais, pessoas letradas que foram convocadas para lá trabalharem, e também diversas mesquitas, que são templos religiosos islâmicos, foram erguidos nessas duas cidades, que também tinham um grande número de seguidores do islamismo. Em 1988, a cidade histórica de Timbuktu foi declarada Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O processo de desertificação e o acúmulo de areia ultimamente tem ameaçado muitas construções seculares que correm o risco de desaparecer. Diante desse cenário, a Unesco iniciou um vigoroso programa para conservar e proteger essa cidade pré-colonial africana, que é um monumento histórico, volto a dizer, tombado pelo Patrimônio Histórico Mundial. Timbuktu, também chamada de Tombuktu, é a cidade patrimônio mundial, escolhida como patrimônio mundial pela Unesco. Essa também é conhecida como a cidade dos 5.000 sábios. Algumas imagens de Timbuktu. Bom, assim nós terminamos a nossa explanação de hoje. A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.